seminarista pelo Seminário Batista em São Sim. Luís, cursei psicologia com 19 anos, tranquei por uma experiência que eu tive com Deus e no mais é isso. Sim. E conta um pouquinho dessa experiência aí que você teve com Deus. Bom, eu com 15 anos de idade fui convidado a ir a uma igreja, né? Uma igreja que é aqui próximo do bairro onde eu morava. Atualmente, hoje eu moro no bairro do Quatraque. Morava no bairro do Bequimão, onde era a igreja que eu congregava. E aí eu tive que transicionar para uma outra igreja. Mas com 15 anos de idade eu fui convidado por um amigo para participar de um culto. Mas antes de ir especificamente nesse culto, eu fui a uma célula. E ao ir a esta célula na casa de um familiar que eram cristãos, ao ir nesta célula, no momento da palavra, eu tive uma experiência muito estranha. E no momento que a jovem ministrava a palavra, me faltava respiração, me faltava o ar. Eu sentia tipo como se algo me apertasse por dentro. Aí eu pedi para os jovens daquele ambiente orarem por mim e a oração não surtia nenhum efeito. O que veio a surtir efeito foi quando eu me removi do ambiente onde estava sendo feito aquela célula. E quando eu me removi do ambiente, a minha respiração voltou ao normal. Eu tentei voltar para o ambiente de célula, e ao voltar para o ambiente de célula, me faltou o ar novamente. E eu senti tudo aquilo que eu estava sentindo novamente, como se algo me apertasse por dentro. E aí eu saí novamente e fui para casa. Depois desse convite, eu fui novamente convidado para ir a um culto de um evento que estava acontecendo no período de carnaval. E eu me escondi por 3 vezes do jovem que me convidou. Tanto é que na terceira vez ele foi até a minha casa, bateu na porta e eu não respondi para dar a ideia de que não tinha ninguém em casa, né? E no dia seguinte eu tive um sonho como um jovem que nunca teve nenhum contato com Deus, nenhuma experiência com Deus. Tive um sonho indo para o inferno e esse sonho foi muito real porque eu saía de uma dimensão e entrava numa outra dimensão e eu não posso dizer como é o inferno, por nunca ter ido lá, mas o meu sonho e a minha experiência foi real. E isso não significa dizer especificamente que tenha sido o inferno, mas eu tive uma experiência por meio de um sonho de inferno que foi real, onde eu descia para um lugar que tinham vários caminhos, como uma caverna escura que queimava, né? Talvez seja a minha percepção consciente de inferno, mas eu vivi essa experiência e chegou um momento que eu, no sonho, eu via a recitação de Coríntios que diz, antes estavais mortos em Efésios 2, antes estavais mortos em vossos pecados e delitos, mas Cristo vos deu vida estando vós ainda mortos. Amém. E quando eu vi essa recitação desse versículo, é óbvio que eu não conhecia a Bíblia. Quando eu vi essa recitação, eu vi o inferno me cuspir, me jogar para fora, e eu caí já assim na dimensão de céu no meu bairro, em movimento de queda. Quando eu caí no chão, que eu tive um impacto no sonho de ter caído no chão, eu acordei. E aí eu fui procurar na Bíblia se essa passagem existia, e eu vi que existia em Efésios. Aí eu fui para a igreja sozinho. Diz que eu fui para a igreja sozinho, debaixo dessa experiência do sonho. Eu não fui para a igreja para aceitar Jesus, eu fui para a igreja para conhecer aquilo que estava matutando em minha Sim. cabeça, a experiência que eu tive do sonho. E ao chegar na igreja, numa celebração chamada Igreja Aberta, que era no período de carnaval, o último dia de carnaval, o pastor ministrou a palavra, eu não entendi praticamente nada do que o pastor ministrou, e no final do culto ele fez o apelo, e 27 pessoas foram na frente. E eu fiquei constrangido porque eu era a única pessoa que faltava ir na frente. Como eu me senti sozinho, eu decidi ir na frente para não ficar sozinho. Eu decidi ir na frente sem nenhum compromisso, sem nenhum sentimento, sem entender nada que estava acontecendo. Eu fui na frente por ir e já
caminhando e dizendo em minha mente, eu não volto mais aqui, eu vou ir por ir, para não passar por um constrangimento. Quando eu fui à frente da igreja, pegaram o meu contato. Nisso que pegaram o meu contato, no É dia aquelas seguinte, igrejas que visita, já né? que pega no pé. No outro dia seguinte, eu jogava futebol numa escolinha aqui do Maranhão, e no outro dia seguinte, um rapaz chamado Marcos, ele colou no meu pé. E esse cara, toda vez que eu ia para o campo, ele ia lá e convidava, visitava. Eu, como era um cara muito bom de coração, não sabia dizer não. Toda vez que ele ia no momento do futebol, mesmo estando decepcionado, eu parava de jogar bola e ia conversar com ele. Chegou um momento de tanto contato com essa pessoa que começou a me discipular, cuidar de mim, me perseguir praticamente, de tanto contato com essa pessoa, eu fui caminhando com ele e fui gostando de caminhar com ele. E nisso que eu fui gostando de caminhar com ele, eu conheci o Deus dele, né? Por meio da vida que ele vivia. Quando eu chegava na casa dele para tomar café, ele estava lendo as cartas paulinas e ele lia as cartas paulinas em lágrimas. Eu não entendia nada sobre Jesus, sobre Deus, sobre nada. Mas a vida que ele vivia me impactou. E chegava na casa dele, às vezes pela tarde, ele estava orando num chão bruto de cimento. E aquilo ali foi mexendo comigo. E eu comecei a ir a esta célula e comecei a buscar mais, conhecer mais esse Jesus que ele vivia. E nisso que eu fui conhecendo esse Jesus, foram ocorrendo experiências que eu me lembro que eu indo para a igreja, eu volto da igreja, era quase em torno de 11 horas da noite, eu fui fazer uma das minhas primeiras orações. Cheguei em casa, tinha a rede da minha irmã em cima da minha cama, e eu me ajoelho para orar. A minha irmã, ainda quando eu não era cristão, ela tinha algumas experiências malignas, onde ela acordava de 6 em 6 horas, olhando espíritos malignos, né? Coisas que a gente familiar não sabia discernir devido à nossa nenhuma experiência com Cristo. A gente não sabia discernir e a gente encarava aquilo como um surto psicológico, coisas de ordem psicológica. E ela tinha muitas experiências onde ela via demônios e ela descrevia o que ela via no momento de êxtase espiritual. E eu lembro que ela ficou um ano sem ver essas coisas e no dia que eu cheguei em casa, ajoelhei na cabeceira da minha cama, orei. Passaram 5 minutos em que eu estive deitado e ela viu um anjo escuro na janela da nossa casa. Era já 11 alguma coisa. Ela viu um anjo escuro e ela começou a descrever esse anjo, né? E aquilo me impactou muito. E essas experiências foram me empurrando a acelerar esse processo de conhecimento da pessoa de Cristo. E foram ocorrendo outras experiências de possessão demoníaca no bairro, que a gente foi acompanhando e aquilo foi mexendo comigo. E foi mexendo com minha curiosidade. Eu comecei a ler a Bíblia e foi aí o momento que eu me entreguei a Cristo na minha individualidade, sozinho em casa, lendo as Escrituras. E nisso que eu me entreguei a Cristo, eu tive uma fome de Bíblia horrível, que eu cheguei eu tinha um Nada. hábito. Eu tinha um hábito de ler a Bíblia em torno de 6 horas por dia. 6 horas por dia, os meus amigos começaram a dizer que eu estava ficando doido, mas aquilo me fazia muito bem.